você? Meu nome é Kedma Santos e na nossa aula de matemática hoje nós vamos falar sobre figuras planas. Isso mesmo, lembrando para você que a nossa aula será para os quintos anos. Então, se acomoda, senta, pega o lápis, o caderno e vamos começar a nossa aula. Primeiramente, eu quero que você me responda. Para você, o que seria uma figura plana? Que exemplo você me daria? Você acha que a gente consegue encontrar figuras planas no nosso dia a dia? Claro que sim, né? Mas, antes da gente começar no nosso tema, a gente vai ver o que aprenderemos hoje. Bom, a gente vai aprender um pouco sobre o que são figuras planas. A gente vai ver onde elas são encontradas. A identificação delas no dia a dia. A gente vai encontrar algumas figuras. Eu trouxe alguns materiais para me apoiar aqui. E vamos fazer aquela velha retomada. Por último, o desafio que você já conhece. Lembrando que se você quiser assistir essa aula de novo, você pode acessar o YouTube, fazer os comentários e, claro, responder o nosso desafio, tá? Então, vamos embora. Primeiramente, as figuras planas podem ser encontradas em vários lugares, tá? Eu não sei se você conhece esse objeto. Isso é um CD, isso é um equipamento de mídia. Isso hoje em dia caiu um pouco em desuso porque é substituído por o celular. Hoje a gente tem aplicativos de música, né? Que você só em acessar você consegue ter acesso a várias músicas. Mas antes, há uns aninhos atrás, o CD era muito utilizado para isso, tá? Além de escutar música, você também conseguia ouvir, você conseguia assistir DVD, que eram filmes, né? Hoje, vocês têm várias plataformas que conseguem acessar os filmes, né? Mas antes, esse tipo de mídia era muito utilizado, tá? A gente consegue encontrar figuras planas em vários lugares. Por exemplo, você que está me assistindo agora, está na frente da TV, né? Se eu pedisse para você fazer o contorno dessa TV, que figura você encontraria? Você consegue me dizer? Se eu pedisse para você fazer o contorno de uma moeda, por exemplo, o que é que você encontraria? Então, as figuras planas, principalmente, são conhecidas por ter duas dimensões, tá? Normalmente, ela vai ter o comprimento e vai ter a largura, tá? A gente tem vários objetos no dia a dia. Aqui a gente tem uma placa, né, que é utilizada muito em filmes, tá? A gente teve o CD, a gente tem placas, né, de trânsito. As figuras planas não poligonais são geralmente circulares, veja. Para eu ter uma figura plana, não necessariamente precisa ser quadrada, não precisa ser, por exemplo, um polígono. Quando ela fala de polígono, ela está me dizendo de figuras que têm vários lados, tá? Professora, mas a senhora me mostrou uma placa. E placa não pode ser uma figura plana, não? Claro que pode. Por isso que existem as figuras não poligonais e as poligonais. O fato de ser redondo, o fato de ser circular, não quer dizer que não seja uma figura plana, mas a gente consegue encontrar nos polígonos algumas figuras planas também. Eu trouxe alguns para vocês, alguns objetos que podem dar para mim algumas figuras planas. Como? Se eu fizer o contorno deles, tá? Se eu fizer o desenho que a gente vai fazer daqui a pouco, vocês vão ver que mesmo esses objetos tendo 3 dimensões, professora, 3 dimensões, que são os sólidos, mas isso é outra história. Eu só trouxe esses objetos sólidos para a gente encontrar as figuras planas, tá? Então, vê só, não esquece, quinto ano, as minhas figuras planas, elas só têm 2 dimensões. Elas têm comprimento e têm largura, tá? Então,
Na próxima imagem, a gente pode entender que as figuras planas não poligonais são geralmente circulares. Eu trouxe 2 exemplos para você. Trouxe uma representação de um círculo. Isso aqui é usado para colocar cortina, muita gente faz decoração com isso daqui. A gente pode encontrar uma figura não poligonal, isso mesmo. Se eu fizer o contorno disso, eu vou ter uma figura circular, tá? Eu vou fazer para você. Se você tiver uma moeda, se você tiver um relógio como esse que eu trouxe também, você pode fazer aí na sua casa, você pode me ajudar. Se você tiver qualquer objeto redondo, que você consiga fazer o contorno, eu quero que você faça também, tá? Vê só. Eu vou fazer só o contorno dessa figura aqui. Fiz o contorno com lápis mesmo. Eu trouxe o lápis de cor, só para a gente deixar bonitinho. A gente vai pintar. Tenho certeza que você tem esse lápis de cera em casa, né? Então, você pode pegar e fazer junto comigo. Depois eu vou utilizar uma tesoura sem ponta, tá? É importante que a tesoura não tenha ponta. E vou cortar o que eu contornei, exatamente do jeito que eu contornei aqui, que você acabou de ver. Pega uma moedinha, me ajuda, faz comigo. Isso mesmo, você vai fazer o contorno e vai encontrar uma figura não poligonal. Por que a senhora está dizendo não poligonal, professora? Porque uma figura não poligonal, ela normalmente não tem lados, tá? Olha, observa, eu consegui encontrar o meu círculo, que é uma figura não poligonal. É uma figura arredondada, certo? Consegui encontrar a minha figura plana aqui, só que ela é arredondada. O círculo, que foi o que a gente acabou de encontrar, é uma figura não poligonal. Ela não tem lados, né? Você não vai conseguir encontrar, por exemplo, o vértice, que é uma característica dos polígonos. A gente vai ter aula de polígono também. Eu só estou falando deles porque nas nossas figuras planas poligonais nós encontramos, claro, os polígonos. Por quê? Eles têm características específicas. Como assim? Polígono é um segmento de reta, onde é um objeto fechado. O vértice que eu acabei de falar para você é o encontro desses 2 segmentos. E depois de encontrar os 2 segmentos, você consegue encontrar o ângulo. Por isso que a gente chama de polígono. Não é o caso do meu círculo, tá? O meu círculo é uma figura plana não poligonal. Beleza? A gente pode encontrar isso numa placa. Por exemplo, você já viu alguma placa de trânsito na sua casa? Na sua casa não, né? Perto da sua casa, na rua, nas BRs. Quando você vai ao centro do Recife, por exemplo, certamente você consegue ver alguma placa em algum lugar, né? Na próxima imagem, a gente tem uma moeda, ó. Foi o que eu pedi para você. Se você tiver alguma moeda, você pode fazer também essa figura não poligonal. A gente acabou de fazer aqui, tá? Eu fiz com o meu objeto, mas você, se tiver um objeto arredondado, também vai encontrar a figura plana não poligonal. As figuras planas poligonais possuem nomes e formas diferentes. Além disso, possui uma quantidade de lados, isso mesmo. Eu consigo ter várias figuras poligonais com nomes diferentes e lados variados. Como assim, professora? Dependendo da quantidade de lados da minha figura, ela vai ter nomes diferentes. Por exemplo, o meu quadrado. Se eu te perguntar, quinto ano, quantos lados tem um quadrado, você sabe me dizer? Isso mesmo. O quadrado é um polígono que possui 4 lados. Mas tem um detalhe. No caso do quadrado, eles têm lados iguais, com tamanhos iguais. Para a minha figura plana ser um quadrado, ela precisa ter
quantidades iguais de lado, tá? Por exemplo, se o meu quadrado, ele tem 4 centímetros, em todos os lados ele vai ter 4 centímetros também, beleza? Vamos testar isso. Eu trouxe para vocês esse cubo, porque a gente vai conseguir encontrar uma figura plana com esse sólido aqui, que é uma característica importante. Por quê, professora? Porque o sólido geométrico, ele é formado por figuras planas. Não achem que eu trouxe isso à toa, não, hein? Eu escolhi propositalmente esses objetos. O meu sólido geométrico, ele é formado por figuras planas. E eu posso provar para você. Primeiramente, a gente vai utilizar o nosso quadrado, tá? Olha ele aí. Se você tiver um dado, se você tiver um cubo mágico, por exemplo, que é aquele brinquedo que você tenta deixar ele da mesma cor, cada lado um, eu vou utilizar o meu sólido aqui, tá? Vou jogar esse papelzinho aqui e vou utilizar o meu quadrado, o meu cubo, para encontrar um quadrado. Vamos embora, me ajuda. Se você me ajudar, a gente consegue aprender junto. Vou fazer o tracejado do meu quadrado, gente. O meu sólido geométrico, ele é formado por figuras planas. Vamos embora. Vou pintar aqui só para você enxergar melhor. E vou cortar. Tesoura sem ponta. Pode pintar da cor que você quiser, tá bom? Cortar rapidinho. Vocês vão ver que o meu sólido geométrico, ele é formado por figuras planas. Lembrando que eu consigo encontrar figuras planas em vários objetos, tá? Eu mostrei para vocês uma placa, né? Que é utilizada muito no cinema, mas a gente pode encontrar um retângulo numa bandeira, por exemplo. Um quadro, ele pode ter o formato de um quadrado. Olha, quinto ano, o meu quadrado, que é a minha figura plana, ó. Se eu colocar aqui, tem a mesma forma. E se eu colocar aqui, vai ter a mesma forma também. A minha figura plana forma sólidos geométricos. Lembrando, o quadrado é uma forma geométrica poligonal que tem o mesmo número de lados e o mesmo tamanho, tá? Na próxima imagem, a gente tem um tabuleiro, outro exemplo de quadrado. Num tabuleiro de dama, de xadrez, você consegue também encontrar uma figura plana, que nesse caso aqui é o meu quadrado. O meu relógio, a diferença é que no meu relógio, aquele foi quadrado. E eu, se fosse encontrar uma figura aqui, seria uma figura não poligonal, tá? Uma figura circular. O nosso relógio aí da imagem, ele é quadrado, né? Se eu medir todos os lados, eles vão ter o mesmo tamanho. Agora, a gente vai para o triângulo. A gente vai para o triângulo, tá? Olha aí que coisa linda. Eu também consigo encontrar um triângulo na minha figura que representa, né, no meu objeto que forma um sólido geométrico. Vamos testar? Bora. Lembrando, o triângulo ele só tem 3 lados, tá? Esse daqui eu vou encontrar um triângulo de tamanhos iguais. Eu tenho os meus lados com o mesmo tamanho, tá? Mas eu também posso encontrar triângulos com tamanhos variados. Por exemplo, se eu fizesse desta forma aqui, ele seria outro tipo de triângulo. Mas caracteriza esse triângulo porque tem 3 lados. Bem facinho, bem facinho. Se você tem alguma figura triangular na sua casa, você também pode fazer isso, tá? Eu vou pintar novamente, vou pintar de outra cor. E a gente vai utilizar a
tesoura sem ponta. Faz em casa também, me ajuda. Se você quiser, você pode assistir a aula novamente. Lembrando que no YouTube as aulas estão acessíveis a todos. Acessem, assistam as aulas novamente e respondam o desafio, não esquece. Olha aí, eu consegui encontrar mais uma figura plana. Nesse caso é um triângulo. Eu tenho uma figura com 3 lados. Beleza? Vamos seguir. Fácil, né, essa questão? As figuras planas, normalmente, elas são bidimensionais, repito. Elas só têm comprimento e largura. Não esquece disso. Por quê? Porque quando eu for trabalhar sólidos geométricos, que são esses daqui, você vai entender a diferença. Aqui, ó, a gente pode encontrar o triângulo. Isso daqui é um instrumento de apoio, tá? Que existe no carro. No caso do pneu furar, você coloca que é como se fosse um alerta, tá bom? Olha aí que delícia. Eu tenho aí, ó, o meu chocolatinho em forma de triângulo também. Eu quebrei o meu chocolate e se eu fosse fazer o contorno, formaria um triângulo, gente. Tá uma delícia isso, viu? Agora a gente tem um retângulo. Onde é que a gente encontra um retângulo? Você acha que a televisão que você está me assistindo tem forma de quadrado ou forma de retângulo? Normalmente as televisões, elas têm formato de retângulo. Professora, por que o retângulo é diferente do quadrado, já que eles têm 4 lados? Tenha calma que eu vou lhe responder. O retângulo, ele tem 2 lados de um tamanho e 2 lados de outro tamanho. Você pode perceber que a altura da minha TV é diferente do meu comprimento, tá? Não esquece disso. O meu comprimento e o meu tamanho, eles são diferentes. Você pode ver aí, pode olhar para a sua TV. A gente vai encontrar o retângulo, que é uma figura que tem 4 lados, mas existem 2 tamanhos diferentes, tá? No nosso sólido, um exemplo prático, uma bandeira. Se você pegar a bandeira do nosso país, por exemplo, ela tem um formato retangular, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho o meu paralelepípedo. Eita, professora, que nome difícil. Mas eu só quero saber do retângulo. Se eu fizer o desenho aqui do meu retângulo, eu vou encontrá-lo no meu sólido. O meu retângulo. Vou pintar de outra cor. Mesmo processo. Se você tiver uma figura triangular aí, você pode ajudar a professora. Eu vou ter, se eu cortar aqui, né? Eu vou ter um retângulo. Faz aí, me ajuda. Depois, quando terminar a aula, acessa lá e faz esse exercício em casa. É muito importante. Quanto mais você exercitar, mais você vai aprender, tá? Não deixa de acessar o Educa Recife, não. Olha aí, eu vou encontrar mais uma figura plana. Que neste caso, será o meu retângulo. Figura de 4 lados, mais 2 lados. E os outros 2 lados têm tamanhos diferentes. Isso mesmo, muito fácil essa questão. Aqui no nosso... A gente tem um tablet. O tablet que eu sei que você do 5º ano, se não recebeu, vai receber um, né? Então, já pensa, o tablet ele tem formato retangular. Se você pegar o tablet e fizer o contorno, você certamente encontrará um retângulo. Assim como uma peça de dominó. Você já jogou dominó? Eu sim, só não sei muito, tá? Mas conheço muito bem esse jogo. A peça do dominó, ele tem uma figura retangular. Beleza? Vamos embora para a próxima imagem. Eita, professora! Uma pipa. Oxe, professora. Por que a senhora colocou a pipa? Porque a pipa também é uma figura geométrica
plana. Eu posso encontrar na pipa, por exemplo, um losango, assim como uma bandeirinha de São João, assim como o balão de São João. Eu também consigo encontrar figuras poligonais, que nesse caso, planas, tá? Isso é um losango, gente. A diferença do losango para o quadrado é porque eles têm ângulos diferentes. Se a gente fizer um ângulo no losango, ele tem um ângulo maior. Por isso que o quadrado é diferente do losango. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu desenhar um losango, eu também vou ter uma figura plana de 4 lados. A diferença é que os ângulos deles são diferentes, tá? Vamos prosseguir. Olha, um hexágono. Hexágonos são figuras de 6 lados. E aqui a gente consegue encontrar, por exemplo, numa colmeia de abelha. Se a gente pegasse, claro que a gente não vai fazer isso, né? Porque a gente vai levar uma ferroada da abelha. Mas se a gente olhar de perto, uma colmeia, ela tem um formato hexagonal. Isso também é um exemplo de figura plana. A gente tem um aqui, ó. Nesse caso, eu não vou desenhar, porque senão eu vou deixar de mostrar os outros tipos de figura plana que eu trouxe para vocês. Mas aí você já está ligado, né? Figura plana eu posso encontrar em todos os sólidos geométricos. Vamos para a próxima. Um hexágono. A gente viu aqui. Isso daqui é outra figura, né? Vamos para a próxima. Um octágono. Olha aí. Vocês já ouviram isso? Já viram isso em algum lugar? Com certeza, né? Quem gosta de assistir, que eu nem recomendo muito, né? Porque são práticas meio violentas, mas eu tenho certeza que em algum noticiário você já viu isso. A gente tem um octógono como se fosse numa arena, né? De UFC, de esportes de luta, tá? Repito, não recomendo muito, mas tenho certeza que você já viu em algum noticiário. Então, percebe, quinto ano, que a gente consegue encontrar figuras planas em vários lugares, em várias situações. O que eu quero que você entenda é, as figuras planas, elas só têm 2 dimensões, tá? Vamos para o próximo. E o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que são figuras planas. Se você, a partir do que assistiu, pudesse me dizer um tipo de figura plana que você consegue encontrar na sua casa, você saberia? A partir de tudo que você viu, você, aí na sua casa, tem alguma borracha de forma retangular? Diz pra mim. Provavelmente sim, né? Aquelas quadradinhas que tem 2 cores diferentes, normalmente elas têm formatos retangulares. Se você procurar a bandeira do nosso estado, você consegue encontrar uma figura retangular. Se você, repito, olhar para a sua TV, você consegue ver uma figura plana, poligonal. Se por um acaso a sua mesa for redonda, a mesa da sua casa for redonda, e você quisesse fazer o retorno dela, o contorno, aliás, você teria uma figura não poligonal plana. Então, a gente consegue encontrar isso no dia a dia. Quando você sair de casa, que precisar ir à rua, no centro do Recife ou em outro lugar, observa as placas de trânsito. É curioso, porque eu consigo encontrar placas de trânsito em diversas figuras planas. Eu consigo encontrar em forma triangular, eu consigo encontrar de forma hexagonal, eu consigo encontrar placas retangulares, eu consigo encontrar placas quadradas. Então, um bom exemplo de figuras planas é quando a gente a gente desenha aquelas placas, entendeu? Claro que eu não vou pedir para você ir para a rua
e fazer esse contorno, mas eu quero que você preste atenção nessas figuras, tá? Outra figura retangular que eu não posso deixar de falar dela, o quadro que você que voltou para a escola conhece muito bem. Isso mesmo, o quadro que a sua professora coloca o assunto, que é onde ela vai te explicar melhor se você tiver dúvida sobre figuras planas. Ele também é uma figura plana retangular. A porta da sua sala, ela é retangular. Vejam, a gente consegue encontrar várias figuras planas em todo lugar que a gente vai. Então, eu quero que você preste mais atenção nisso. Eu tenho certeza que você prestou atenção na aula e vai saber identificar muito bem isso. Sempre quando você olhar agora na rua, você vai, eita, eu encontrei uma figura plana. Eu quero que você lembre da professora, tá? Não esquece disso. E agora, o que é não menos importante, o nosso desafio. Eu quero que você me responda no YouTube, tá? Vamos para o nosso desafio. Aí, a gente encerra a aula, tá? Tenha calma, fique tranquilinho aí. Vamos para a próxima imagem, que é o nosso desafio. Identifique qual das figuras abaixo representa uma figura não plana. Eu já expliquei para você o que é figura não plana. Você consegue identificar para mim? A figura que não é poligonal. Lembra, figura poligonal plana, ela tem segmentos de reta na sua formação. A figura não plana, que consequentemente ela é não poligonal, ela é arredondada, ela não tem segmento de reta. E agora, você consegue me explicar? Você consegue me responder? Então vai lá no YouTube e responde. Eu conto com você no próximo encontro e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente!